no FM, são as duas formas de entrega pelo rádio. Também estamos disponíveis na Alexa, é só você chamar, pela internet, na aba ao vivo do site, em tuaradio.com.br, e também estamos disponíveis a partir de agora em live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. O programa tá normal, embora a vida não esteja nadinha normal, né? Mas a gente tenta aqui trazer também opiniões, olhares diferentes, porque é um jeito de a gente ir entendendo o que está acontecendo, né? Obviamente aqui são duas pessoas que nesse programa de hoje também têm conhecimento já, passamos por pandemia, no caso o Gasparim aqui estava como presidente da SIC na ocasião da pandemia, onde se precisou reestruturar forças, lideranças, organizar coletividades para poder fazer com que tudo funcionasse, não era um problema local, era um problema mundial, né? Só que agora é uma coisa do Estado. Pablo é alguém que tem um extremo bom senso também, sabe como lidar com situações que são profundas da alma, então são dois olhares extremamente pertinentes hoje, por isso sejam bem-vindos Ivanir Gasparim e Pablo Carlotto ao programa de hoje. Tudo bem com vocês? Bem, primeiramente, bom dia, né? Eu acho para quem não está nos ouvindo, né? E eu acho que nós que estamos de pé, principalmente Caxias do Sul, é o momento de mostrar a força, né, da nossa região, para poder ajudar, né? Então acho que nós estamos de pé e a ordem, como se diz, e nós precisamos dar força para esse pessoal que está ao nosso redor, né? Caxias, graças a Deus, nesse momento, perto do que aconteceu por aí, né, Pablo? Acho que nós dá para agradecer a Deus nesse momento. Bom dia, Gasparim, bom dia, Bebe. Enquanto cidade, eu creio que da região é uma das que se mantém, e dado também as proporções da cidade, né? E por conta disso e por conta do seu potencial, tem que encontrar formas de como ajudar toda a região, toda a estrutura. E, Bebe, só me perdoa nesse início, né? Dizer assim, de que hoje nós temos um céu aberto, né? Com sol, assim como tivemos ontem, mas isso não quer dizer que vai ser para sempre. Então é o momento da gente... Muito pelo contrário, né? É o momento da gente reunir forças, mas o reunir forças, além da oração e tal, tudo, é tentar ver com um pouquinho mais de clareza e não se deixar levar apenas por uma ou outra opinião que está saindo por aí sobre o que está acontecendo. Nesses dias eu estava conversando com duas senhoras e um senhor, e eles disseram assim de que eles optaram por não olhar as notícias, de não acompanhar as notícias do que está acontecendo. Mas eu sei de que os três acompanham diariamente, inclusive na madrugada, videozinhos e etc. que vêm pelo WhatsApp e outras fontes, e que são opinativos, e que são muitas vezes recortezinhos de uma determinada situação, e não raro só para criticar, só para levantar um elemento que seja do negativo ao péssimo, e as pessoas aí começam a se sentir em um estado de negatividade. Agora é um estado que nós temos que levantar, é a esperança, a fé, acreditar no potencial do povo gaúcho, de todas as regiões. A gente já superou outros grandes desafios e estamos preparados para superar esse, e que venham outros grandes desafios, porque nós temos poder para superar. Eu só ia mencionar nesse início, nessa arrancada aqui também, de que há informações de muitos desaparecidos, né? Muitas pessoas desaparecidas ainda em todo o estado do Rio Grande do Sul. A conta é de mais de 100 pessoas desaparecidas aqui em Caxias do Sul, gente. Aqui em Caxias do Sul, onde não foi tão afetado, embora isso é um parâmetro, Pablo. Caxias do Sul não foi tão afetada. Mas pelo fato de ter sido afetada, como foi afetada, uma das cidades que não teria nem lógica do que aconteceu aqui ter acontecido, isso mostra o drama do clima. Prova que nós chegamos num momento realmente de uma virada histórica. Então, estou bem no alto. Não tem mais essa, Paulo. Acabou essa, estou bem no alto. Não é mais uma questão de localização. É uma questão realmente de que a coisa está tão fora, né? O clima está tão fora daquilo que a gente se imaginou como civilização, que nós começaremos a ver situações tão mais dramáticas, que agora é o novo normal. Não gosto de usar essa palavra porque a gente usou muito ela durante a pandemia, né? E não é um novo normal, mas é um jeito de estar no mundo diferente. É isso que eu quero dizer, é um jeito de estar no mundo diferente. A gente não pode esquecer também de que Caxias temos Galópolis e Vila Cristina, que foram bastante afetados e que de fato atinge a gente, porque é um dos acessos
de quem vem da região de Porto Alegre, quem vai para Porto Alegre, mas não só acesso de pessoas, mas acesso também de mercadorias, insumos para as empresas, a própria questão da alimentação para os grandes mercados, é um dos pontos de chegada. Mas eu gostaria de salientar assim, de que, volto nisso, Bev e Gasparim, porque me preocupa muito, é as pessoas buscarem diferentes fontes para se, de fato, alimentarem o que está acontecendo. É um momento de perdas, é um momento de luto, e não é só daquelas pessoas que perderam, infelizmente, familiares, perderam os animais, perderam a sua residência, perderam até as referências afetivas de material seus, seja um álbum de família, seja até documentos, etc. e tal, tudo. Mas a gente sente isso. Ontem conversava com alguém lá de Porto Alegre que dizia assim, eu e minha família não fomos atingidos. Porque a minha família que mora na região de Lajeado e Estrela, mora numa região alta. Mas ele dizia, Pablo, eu vi, através de vídeos, casas de amigos, de conhecidos que eu frequentei na minha juventude, de pessoas e que agora não tem mais nada. E eu estou sentindo com isso também. Então, não, acho que ninguém fica, digamos, imune ao que está acontecendo. Mesmo que você fique calado, mesmo que fique ressentido. Ontem, almoçando com duas amigas, uma delas disse assim, eu tenho insônia e nas madrugadas eu só choro porque eu fico imaginando todas essas pessoas que sofreram, desabrigadas, não têm referências, não têm esperança. E ela dizia assim, Pablo, não consigo tirar da minha mente aquela cena daquele viaduto em Canoas, empinhado de gente, olha a expressão dela, tá? Empinhado de gente e essas pessoas com olhares dos mais diversos possíveis, dos mais diversos possíveis. Então, eu acho assim de que falava até antes com o Gasparim, né, Gasparim? Estava lembrando um pouco Katrina, né, nos Estados Unidos, que passou por uma situação. Tipo assim, não foi só uma inundação, foi um levar tudo. A casa, até o marco das casas foram levados, as ruas, a estrutura de luz, a estrutura de sistema de telefonia, até mesmo de internet, que é importante hoje para muitas empresas e também para as residências, né? Então, eu digo assim, ó, vai ser duro a gente superar isso, sabe? E as cidades que têm um aporte de superação nesse momento, porque não teve grandes danos, tem que dar a mão para as outras. Não devemos esperar a solidariedade só dos outros estados, ou da federação, ou mesmo de organizações internacionais. Nós também podemos nos ajudar bem mais. Eu só quero fechar essa primeira parte, porque fiquei muito impactado, não sei qual é o prefeito, que numa das entrevistas disse o seguinte, o que menos precisamos agora é dinheiro. Dinheiro é bem-vindo e que venha dinheiro, mas agora a gente precisa de gente que nos ajudem a limpar, a organizar, a isso, a aquilo, porque o dinheiro chega e a gente vai comprar o quê se não tem nem mercado, se não tem nem farmácia? Nós estamos precisando de comida, nós estamos precisando de remédio, nós estamos precisando de questões básicas, por exemplo, fraldas, sabe? Então, é um cenário de muito de pós-guerra, podemos dizer, um cenário de pós-guerra, né? Assim, ó, eu acho que nós falamos semana passada, né, a importância, né, de pessoal fazer um escutismo, né, pessoal que serviu o exército e tal. Acho que nesse momento se mostra, e eu trabalho com armas, né. A gente nem se dava a noção de tudo que viveríamos na semana passada para essa, né, E bem provável essa experiência do CPF, né, não de instituições, foi responsável para salvar muitas vidas. Mas eu, mesmo assim, eu como passei para a pandemia, mas também até pela idade, mas assim, ó, nós temos que cerrar fileiras também com os órgãos públicos, né? Porque o voluntarismo ele é muito importante, mas não individual, né? Então, eu vejo, por exemplo, também nas redes sociais, muitas pessoas abrindo Pix, tal, aí eu pergunto por quê, né? É a mesma coisa me perguntava, por que você não faz um centro de arrecadação? Tá, e daí? E se chegar 2 caminhões carregados de mercadoria? Já está acontecendo isso, então você vira o caos.
é preciso ter... Isso que tu está falando, Gaspar, ontem mesmo a gente chamou a atenção, só me permita nisso, que é bem nessa linha. Muitos empreendedores que têm seus negócios, eu não quero aqui dizer que as pessoas estão com má intenção, Não. mas é uma estratégia equivocada no momento, que é atrelar a venda de um produto com parte para doação. Porque não é o momento para você atrelar a venda a uma parte para doação. Eu vou ajudar alguém vendendo mais barato, ou você compra de mim alguma coisa que eu ofereço, um serviço, um produto, e uma parte do que eu arrecadar com isso eu vou entregar. Gente, esse momento é o momento para a gente ser ético, ser correto. A gente tem visto isso de maneira ilibadíssima no estado do Rio Grande do Sul. Então, não sejamos nós, né, as pessoas que vão fazer o contrário, né? E cuidado também com a filmagem, né? O que a mão esquerda dá, não precisa a direita ficar sabendo, né? Então, nós temos que ter cuidado nesse momento. Assim, por isso que eu falei, o voluntarismo ele é muito importante, mas tu tem que focar para quem você quer ajudar. Então, no primeiro momento, nós tivemos aquelas pessoas diretamente atingidas. Mas nós temos as indiretas agora, ou seja, Caxias do Sul, teoricamente a cidade, mas ela está ilhada em termos de infraestrutura. E nós temos fábricas, nós temos lojas que dependem diariamente de fornecimento, tanto de navio, como de aeroporto e como de estrada. Então, nós temos, bem provável, quando é quarta ou quinta-feira dessa semana, nós já teremos problema de parar de produção. Porque nós, principalmente com a modernidade, também nos foi vendida a ideia de você não ter estoque, de você ter sistemista, você ter isso. Então, e eu faria um apelo até como empresário. Eu acho que se a Bebe pensou em almoçar fora hoje meio-dia, almoce fora. Tá? Porque é muito importante que o meio de pensamento econômico não pare nesse momento, porque a coisa mais importante nesse momento é, por exemplo, hoje, as pessoas receberam o salário. O restaurante quem pode, continuar aberto, porque daí com o Pablo almoçando fora hoje, ele vai gerar emprego na agricultura, que o tomate, bem provável, estragando por falta de energia elétrica, vai ser consumido, o feijão vai ser consumido, o dono do restaurante vai pagar imposto, ou seja, nós não podemos parar. Eu vi muitos eventos sendo suspensos, onde não precisariam. Na minha condição, claro que é um momento assim, mas você vai jantar ou vai almoçar fora hoje. Pessoal, esse almoço é um negócio, às vezes, é melhor você almoçar fora e a máquina continuar girando, aqueles 30 funcionários do restaurante recebendo salário, a sua família precisando desse salário, do que propriamente você doar só um leite e tal. Deu para entender? É um momento, claro, mas assim, o mundo nesse momento não pode parar. Porque se eu parar também, como é que eu vou ajudar? Verdade. Então, assim, esse apelo, né? Mas fica chato agora eu comprar um café. Cara, compra esse café. Sim. Entendeu? Continue, quem pode, continue a sua vida assim, no normal para nós, né? Se você precisou ir para o interior, arrumar alguma coisa, vá, cara, porque esse deslocamento ele é muito importante, porque aí você dá, que eu falei, o Pablo almoçando fora, o caminhão, ele vai ter frete, porque vai trazer a fruta, vai trazer o açúcar, vai trazer... Então, assim, a economia não pode parar. Se o Pablo, pensei em trocar os pneus do meu carro amanhã, mas agora eu vou segurar, porque... Não segure, vá lá e troque. O melhor remédio, já que você pode fazer a sua doação, pode ajudar com a cesta básica, mas o melhor remédio para nós continuar girando a economia é girando a economia. É que tem uma coisa acontecendo aí, Gasparim, que também não é sobre julgar, mas é a gente acalmar. É acalmar para a gente poder olhar com tranquilidade, dizer, bom, aqui precisa de ajuda. É como a gente vê numa casa um vazamento de água, né? Você sabe que tem um vazamento de água, você não fica tapando com cola todos os canos. Não, você vai tentar procurar o cano que está vazando para botar a cola, enfim, o conserto ali. Nós estamos vivendo exatamente esse momento no Rio Grande do Sul. Todo mundo quer ajudar, todo mundo quer colaborar, quem não está sendo necessariamente atingido, mas às vezes se coloca em risco, coloca os trabalhos em risco, né, de quem está fazendo a atividade. E sobre essa questão do consumo, Gasparinho, eu posso dizer porque eu andei por aí. Ontem eu fui numa farmácia comprar uma medicação de controle de diabetes tipo 2, uma medicação muito comum e não tinha, porque muita gente comprou para doar. Então, aquilo que está sendo comprado
deixado a mais para doar, fica lá parado até que seja necessário. E alguém que estava precisando daquela medicação. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É um momento de bom senso. É bom senso, né? Verifique antes. Eu sei que muita gente está dizendo o seguinte, tá uma lista de medicamentos que estava rodando no grupo de WhatsApp lá no sábado. Vocês imaginem a multidão. Nós mesmos aqui, nós noticiávamos na segunda-feira que precisaria de ajuda de voluntários. Nós noticiamos, outros veículos, obviamente, noticiaram também. E aí teve um boom de voluntários. O Sirena falou hoje em entrevista aqui na rádio, às 10 e pouquinho da manhã, tinha mais voluntário do que doação ontem. Por quê? Porque as pessoas atenderam o chamado. Então, tá precisando de coisas, a gente tá circulando, precisa de água, precisa disso, precisa... Sim, precisa, uma calma. Porque senão a gente compra tudo, desabastece e vai ficar parado lá. Então, neste momento, é assim, uma coisa é manter a economia girando, né, Gaspari? Uma coisa é isso. E a outra coisa é o exagero na tentativa de ajudar, que não é eficiente, que ela, muito pelo contrário. É o efeito manada, né? Não adianta, assim, por mais que a autoridade fale, não compre, por exemplo, açúcar ou sal, tal, porque vai faltar. Quando ele dá essa recomendação, o efeito é exatamente o contrário, o efeito manada. Mas aí volta ao escoteiro, ao exército, à marinha, à aeronáutica, ou os primeiros socorros. Primeiro, se você está perdido, pare, entendeu? Segundo, né? Te alimente. E depois, decida para onde ir. Porque não adianta primeiro eu vou ir com a barriga vazia e pelo lado errado. Então, assim, nesse momento, ter calma e é o caso de Porto Alegre. Agora, claro que o problema é que o ser humano, né, nós vamos lá, eu falei há pouco da teoria de Maslow, o ser humano ele volta a ser quase que um animal aqui embaixo, né? Primitivo. Porque você precisa... banheiro, você precisa se alimentar no mínimo 3 vezes por dia, por isso que se fala, a própria guerra é vencida pela logística, e não propriamente pelo soldado lá na frente. Então a falta de logística é terrível, né? Então o que me preocupa nesse momento também é Porto Alegre, né? Se você falar em 10 dias com água lá dentro, né? Colapsa tudo, e não adianta. A falta de energia elétrica, não adianta você morar no 10º andar, o elevador não funciona, e a primeira coisa que não funciona é o banheiro. O que você faz no 10º andar, num apartamento de luxo, tá, Pablo? Sem banheiro, sem energia elétrica e sem comida. Então, assim, todos estão sendo afetados. Então, assim, nesse momento, é reflexão, né? É realmente verificar o que você pode fazer. Tá? Eu acho que, agora, o povo do Estado aqui é guerreiro, tá? Eu acho que nós vamos ter, e nesse momento também eu vi ontem, as forças de segurança dos outros estados, e elas estão para isso, né? Por isso que eu falei, nós precisamos nos coordenar, nós temos um prefeito, nós temos um governador, nós temos um presidente, entendeu? Independente, nesse momento, independente esquece o partido agora, né? Isso, esquece não, mas independente disso. Isso aí. E aí nós, como, vamos lá, SIC e tal, além de ajudar, essas instituições têm que cobrar deles. Cobrar no sentido seguinte, vocês estão ali para isso. O que nós, como civis, podemos colaborar? Porque o civil não tem esse poder também. E aí, às vezes, há alguns contrastes aí de exigir algumas coisas, mas temos que entender que o Estado ele se preocupa também com o coletivo. O voluntarismo pode ser prejudicial se a pessoa não tem. É o caso de um acidente de trânsito. Por que você não pode mexer na vítima, às vezes? Porque se você não tem experiência, é pior do que você tentar socorrer. Então, assim, nesse momento, eu acho que é calma, né? E, olha, nós temos muita gente boa, né? Agora, novamente, o Pablo não pegue uma cesta básica e vá querer você distribuir. Não. Tente descobrir aqui. A rede, encontre a rede. Existe uma rede. E uma rede que funciona. Já mostrou durante a pandemia, já mostrou durante a enchente do ano passado. Não tem por que desconfiar de uma rede aqui que funciona e funciona mesmo. Uma coisa que eu queria mencionar para vocês, assim, que me chamou bastante a atenção, foi a estrutura estabelecida em Caxias, esses municípios da Serra todo como um conglomerado. Quando eu falo Caxias, eu já estou falando, incluo aí Bento, incluo Flores da Cunha, Antônio Prado, são cidades Garibaldi, são cidades muito integradas, né? Muito parceiras, a gente sabe disso, né? Tanto é que se fala já de uma região, não se fala mais em cidade, né? Então, me perdoe, ainda menciono assim, apenas para manifestar o aeroporto, é disso que eu quero dizer, né? E se prova, Gasparinho, o quanto um segundo aeroporto
seria tão mais importante, né? Veja, eu há 20 anos acompanho coberturas, né? Mesmo em momentos muito grandes, como visita presidencial, que a gente sabe que vem um aparato enorme, pousam aeronaves, helicópteros no aeroporto aqui de Caxias do Sul, ou uma festa da uva, que traz muitas pessoas. Nunca vimos, na história recente, tanta movimentação no aeroporto de Caxias do Sul. Nunca vi na história recente tanta movimentação do Exército. O Exército saiu para fora dos seus portões, estão na rua. Em qualquer horário que você passar, em algum ponto de Caxias do Sul, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, você vê carros do Exército circulando, porque estão ajudando. Então, nessas horas, a gente começa a entender por que algumas forças existem e que em alguns momentos a gente questiona, né? Por que isso existe, né? Por que esse esforço? É para isso. É para isso. Tu fala sobre o aeroporto, esse grande acontecimento, né, que atinge o Rio Grande do Sul, de fato reúne argumentos para que se tenha um aeroporto de carga e descarga e referência na Serra Gaúcha, seja onde for, até como um suporte para a grande Porto Alegre. Pensa que o Salgado Filho vai ficar 30 fechado, dias para voos comerciais. Claro que para outras coisas talvez ele possa, mas voos comerciais, a informação é que pelo menos 30 dias fechado. Tudo. As cenas de lá tem um avião lá por lado, está com água toda em volta dele. E depois que baixou a água, ainda precisa todo um tempo para fazer a limpeza e fazer a avaliação de como ficou a pista, de como ficou isso e como ficou aquilo. Porque pensa, com alagamento assim, gente, toda a estrutura de esgoto fica prejudicada. Por quê? Porque há um acúmulo de sedimentos ali. E etc, além de sedimento que eu chamo de terra e tal, tudo. Mas é galhos, é animais, porque morreram muitos animais também e vão parar aonde? Lá na região de Porto Alegre, por lá e tal, tudo. Temos a região de Viamão ali, onde tem até a presença dos Freis Capuchinhos, ali no bairro Matias Velho, está todo embaixo da água, sabe? Outras cidades arrasadas e tal. Mas esse ponto que tu colocas, eu acho assim que é uma coisa que tem que ser batido na tecla em outros programas e outros momentos também, a necessidade de um segundo aeroporto e de grandes proporções. Essa questão de ficar fazendo política em cima de uma infraestrutura que é necessário e urgente, não cabe mais. Não cabe mais para os dias que nós vivemos hoje. Eu vi um empresário dizendo, mas o segundo aeroporto, aquele grande aeroporto de Vila Oliva, vai levar 20, 30 anos, porque os políticos ficam, né, batendo a barriga um no outro para medir força, para ver quem é que vai ser o pai da obra, quem é que vai receber dividendos da obra, qual é o partido que vai ficar depois para administrar, aquela coisa toda, que a gente sabe que eventualmente acontece isso em toda obra grande e pública. Certo? Mas não é o momento. Veja, olha o que acontece agora. Todos esses voos que iriam para Porto Alegre, que vêm até mesmo de fora do país, porque Santa Catarina ou aqui? São Paulo, de São Paulo, de Porto Alegre, até mesmo para Santiago do Chile. Faz muito, no início de março, eu fui para a Colômbia, fui com o voo direto de Porto Alegre para Lima, no Peru. Então, imagina, a nossa pista do aeroporto aqui não comporta alguns voos, mas se tivéssemos um outro aeroporto maior, dava para remanejar, né? Dava para... entendo. É isso, é falar de infraestrutura, né? Caxias do Sul segue ilhada, a gente sabe que, como uma cidade referência em infraestrutura, mais uma vez, nós temos ali à disposição, colocado, né, pelo setor privado, pela saúde suplementar, que foi a Unimed, o seu heliponto, né? Mas veja, Caxias do Sul já poderia ter mais do que um heliponto, né? Porque acaba que nós temos um aeroporto aqui um pouquinho precisa de voos comerciais aumentados, precisa de chegada de suprimentos para os hospitais. Nós temos hospitais aqui que atendem toda uma região. A Unimed colocou à disposição. Colocou, certamente colocou, sim. Mas poderia ter, o que eu quero dizer é isso, poderia ter mais, né? Hoje nós temos um que foi colocado à disposição, porque é uma emergência, né? E que bom que se colocou à disposição. Mas isso faz a gente ver a importância de ter um heliponto num hospital. Você saberia de alguma informação se a base aérea de Canoas dispôs a pista para aviões de carga? Não, por enquanto ainda não. Por enquanto, assim, de suprimentos está chegando. Porque é mais próximo, né? É que, na verdade, ainda tem a situação do risco em função das águas, sim, lá, né? Então,
É por uma questão de segurança. Certamente nos próximos dias, sim. O problema né? tal, a palavra mágica é o colapso, né? Ou seja, mesmo que esteja operando, mas se não tiver energia próxima, e às vezes tem uns bombeiros, e você falou uma coisa muito importante, baixou as águas, tu tem que olhar a estrutura, né? Como é que, porque se afeta, é que nem você imagina você entrar água numa fábrica, né? O motor, você tem que aguardar uns dias e tem que vir técnico, e às vezes são técnicos que não são no Brasil, né? Então, o rescaldo vai ser muito demorado. Não temos nem dimensão do que vai vir. Olha, gente, subiu tanta água, todo mundo sabe por experiências em outras enchentes que junto com ele vem uma situação enorme de doenças, porque são águas de todos os tipos, quando tem uma inundação, né? Então as pessoas estão tendo contato, quem sabe até engoliram algum tipo dessas águas aqui. Então, situação sanitária que vem na sequência, os alojamentos, a habitação. A maioria das pessoas que trabalharam em resgate estavam em situações, se você olhar sobre esse prisma de doença, estavam absolutamente vulneráveis. De calção, sem proteção disso, sem proteção daquilo, etc, etc e tal. E isso também gera um impacto muito grande no sistema de saúde logo ali. Certo? O que eu diria assim, ó, dentro dessa tragédia toda que nós estamos vivendo, uma coisa a gente tem que meio que agradecer a Deus. Foi num período de não extremo frio. Porque já imaginou se estivéssemos com 0 graus? Se estivéssemos com temperaturas baixíssimas. Pessoas teriam morrido de hipotermia. Pessoas teriam morrido de hipotermia. Assim como foi encontrado até algumas famílias, pessoas agarradas, mortas e tal, tudo, teria sido muito mais. Mas eu gostaria de comentar um senhor que ele foi resgatado pelo telhado, entre tantas pessoas, né? E ele disse ao ser resgatado, nunca pensei que a minha porta de saída de casa seria o telhado. Quando ele disse isso, eu disse, gente, olha, porque quando tu constrói uma casa, o que tu faz? Tu constrói a porta, tu faz o telhado, eventualmente, jamais tu vai pensar que tu, né, vai ter que sair pelo telhado. E aí uma outra questão de estratégia, que as novas residências e tal tenham esse cuidado também, porque eventualmente tu vai ter que sair por... Exato. Vocês ouviram o áudio daquela mulher que ela disse que estava presa dentro do quarto e daí manda um áudio para a mãe agradecendo tudo? Ela não disse que não tinha como sair. A água entrou, ela estava no quarto, a porta não conseguia abrir e ela estava entre a água que já estava no pescoço dela e o teto. Meu e Deus. Ela mandou a mensagem agradecendo a mãe. Que loucura, né? Agora, nesse momento, assim, nós temos que, quem não foi afetado, novamente, ele vai ter que trabalhar um pouco mais, se doar um pouco mais, ou seja, e agradecer, tá? Eu acho que esse esforço que está sendo feito agora, principalmente com esses voluntários, ele não pode esmerecer amanhã, né? Porque normalmente numa tragédia, ou é que nem acontece nas famílias, né? Acontece uma vez na família, às vezes na primeira semana você tem que pedir para os parentes, ó, por favor, me libere um pouco, não precisa ter tanta gente nos ajudando. Só que um mês depois não sobra mais ninguém para te ajudar. Então, eu acho que o que eu falei há pouco, a gente não pode esmorecer, a gente tem que botar o pé no barro, tem que trabalhar e fazer algo a mais. E aí, nesse momento, assim, até os empreendedores, né? Aqueles caras que fazem acontecer, aquele agricultor que perdeu vai ter que plantar de novo, ou seja, ele vai e cabeça para cima. O mundo, a história tem nos mostrado isso. E eu quero acreditar, tá? Uma luz lá no fim do túnel e tal, que o mundo tem nos mostrado que regiões que passaram por tragédia desse, eles voltam mais forte depois, tá, Beverly? Ou seja, esse esforço de guerra que nós estamos tendo agora, né? A Segunda Guerra Mundial, quem ganhou a Terceira Guerra Mundial econômica foram quem foi destruído na Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Então nós estamos passando por isso, mas hoje nós temos quantas guerras acontecendo que foram destruídas toda a infraestrutura. E eu quero lembrar, Gasparim, que nós estamos ainda, né, com a campanha da Fraternidade esse ano, que é a questão de valorização, né, das amizades, as relações sociais. Isso faz a gente pensar, a gente imaginou, né, havia uma polarização, uma intolerância muito grande, com animosidades de longa data que foram acentuadas durante a pandemia, que foram acentuadas por períodos eleitorais,
eleitorais, divergências de opinião, é um momento, não estou falando aqui de política em si, mas de um momento social histórico que nós estávamos vivendo, achando que nós não precisávamos de outras pessoas, né? E aí veio uma situação como essa que faz com que talvez isso que você fale, a gente está precisando de todo mundo precisando se ajudar, e nesse momento a gente esquece qualquer coisa e vai para ajuda humanitária, e talvez, não gostaria de dizer isso, mas é um fato, talvez isso faça, né, com que a gente passe uma régua nessa desunião toda aí, a gente passe a olhar de maneira diferente as pessoas. Não, e bem, assim, ó, as redes sociais, assim, eu vejo alguns indivíduos, tá, até gozando do Rio Grande do Sul, ou etc. Esqueçam isso, tá? Isso são pessoas, às vezes, sabe, que não estão resolvidas, então esqueçam isso. E não é pensamento do Estado do Rio Grande do Sul ou o Estado de São Paulo, sabe? Nada disso. Lembrar que nossos irmãos de Santa Catarina já passaram por isso. Né? E os nossos irmãos de Santa Catarina, muitos são irmãos de sangue, né? Ou seja, muitos gaúchos, né, que passaram por isso, né? Então, assim, ó, nós temos que levantar a cabeça agora e verificar o que podemos ajudar. E eu volto a dizer isso. O melhor remédio ainda para tudo isso, quem pode, tá? Continue trabalhando, gerando emprego, pagando os impostos, né? E pagando principalmente os salários. Isso é muito importante, manter porque os empregos, né? Muitos, né, desse pessoal dessas regiões pegou exatamente naquela semana de pagamento de salário, e muitas pessoas não conseguiram pagar, até fisicamente, ou seja, e muitas dessas pessoas desabrigadas hoje estão sem o salário do mês, né? Então isso é terrível, né? Então, pensar nisso, e eu quero crer agora também que os bancos, né? Eu não vi ainda o pronunciamento dos bancos, eles têm um papel fundamental. Eu já vi que a Receita, o governo federal já havia impostos, eles já estão se mexendo. Postergou o pagamento do Simples, inclusive, né? Só que tem um limite. Eu não vi ainda o sistema bancário, né? O que poderá fazer, porque eu tenho clientes, né? A minha empresa vende para muitas lojas lá naquele setor, que as pessoas simplesmente sumiu desde a mercadoria até o computador, ou seja, não tem nada mais. Simplesmente se a água baixou, tem uma sala vazia nesse momento lá dentro. Ou nem mais a sala. Ou nem algumas paredes da sala. Entendeu? Então, o que fazer? Então, tem que... O baque é muito grande. Novamente, quem não foi afetado diretamente vai ser afetado. Eu não tenho dúvida, né, que parece que não é. É a mesma coisa assim, ó, você falou de remédio, né? Você foi na farmácia e não tinha um remédio. Mas quantas dessas regiões que você depende do gelo para tomar uma medicação todo dia? A gente não se dá conta disso, verdade, né? Verdade. Sem a luz, né? Quantas pessoas que dependiam do oxigênio para viver nessa região. Sem água para tomar uma água, para tomar um banho, então, etc. assim, ó, vamos botar as mãos para cima, né? A gente só nota isso quando falta, né? E nesse caso faltou muito. Gente, são 11h36, vou pedir licença para vocês para a gente fazer um intervalo. Tem vários recados de ouvintes aqui bem pertinentes, mas eu vou atualizar primeiro aqui o intervalo, a gente volta na sequência e contar na pauta especial de hoje. Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. Toda família tem algo que passa de geração para geração, né? Na minha, a gente passou o plano de saúde Unimed. Quanto maior a família foi ficando, o cuidado foi crescendo também. Por isso, todo mundo tem Unimed, o plano que oferece mais segurança e tranquilidade para cada um. Desde o médico que a minha avó confia, até o novo pediatra do sobrinho que acabou de nascer. Quem tem Unimed tem sempre mais tranquilidade. Contrate seu plano 54-3220-2030. 11h37. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Tua Rádio. 24 graus. Maio é o mês das mães e mês de super ofertas na Zeus Comércio de Salvados. Venha conferir mais essa super promoção com descontos de 10% a 50% do dia 6 ao dia 31 de maio. Venha nos visitar na Avenida São Leopoldo 421. Fone Whats 3027-7100. Zeus Comércio de Salvados. Pagar menos é viver melhor.
Sábado, dia 18, você é nosso convidado especial para a caminhada e corrida da fé rumo a Caravaggio. A largada do Posto Sim, na RS 122, às 7 horas da manhã para caminhantes e às 8 horas para os corredores. Este ano, também estaremos recebendo doações para uma amiga e a Pastoral do Pão. Mais informações pelo Instagram, @Rede Tua Rádio. A realização é da Tua Rádio São Francisco e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Juventude de Farroupilha. O patrocínio é de Dom Apio Pizzaria, Colégio La Salle Carmo, Pra Nadar, Sim Rede de Postos, Ervanária Central, Sacolão Kaiser, Júnior Automóveis e Zeus Comércio de Salvados. O apoio é da Prefeitura de Caxias do Sul, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, SAMAI, Resgate Sul, Clube de Corredores de Caxias do Sul e a editora São Miguel. Porta aberta para entrar. Aproveite as ofertas do Super Apollo. Válida só nesta terça, dia 7. Salsicha hot dog Perdigão, 9,90 o quilo no Super Apollo. Queijo fatiado Santa Clara, lanche ou mussarela, 150 gramas, 6,99 cada no Super Apollo. Nata Santa Clara, 300 gramas, 7,99 cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11 horas 40 minutos, o programa está na pauta aqui dentro do Temática, com transmissão pelo rádio 560M, 79.9 no FM, na aba ao vivo do site em tuaradio.com.br e também com transmissão em live no Facebook. Em seguidinha subo também para o YouTube, @Rede Tua Rádio lá no YouTube. Conversando aqui com o Ivanir Gasparim, ele é empresário, tem uma experiência, né, anterior, quando aconteceu a pandemia, também enchentes. No ano passado, nas enchentes, já não era mais presidente da SIC, né? Foi na pandemia que ele era presidente da SIC, né? Pegou um momento bem nevrálgico da cidade, né? Do estado, do mundo. Pablo Carlotto, professor de carreira, ele é coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos, portanto, alguém também que tem um olhar, né, sobre as questões humanitárias. 11h41, os ouvintes participam, eu quero trazê-los aqui porque são bem pertinentes as colocações. A Neiva Lorenzi, ela diz o seguinte, gente, essa noite pegou fogo em uma casa em Caxias do Sul, né? E também estão precisando de ajuda. E o que ela traz é tão importante porque como a gente está nessa loucura neste momento e que se entende, porém precisamos botar os pés no chão, tudo está sendo direcionado para as enchentes. Porém, há 1000 outras demandas, inclusive a manutenção da assistência social em Caxias do Sul. Então, calma, não dá para a gente colocar tudo num lugar que fica lá estocado, enquanto outros passam necessidade. Então, é um momento de a gente parar, confiar nas autoridades, né, confiar nas lideranças que têm feito um belo trabalho aqui em Caxias do Sul e verificar se você já ajuda alguma instituição, se você já pode, não deixe de fazê-lo, porque essa rede também precisa de manutenção, né? O que nós estamos vivendo é um extra, é um plus, é um a mais, né, que a gente vai agora se mobilizar também. Mais ouvintes aqui, a Jussara Viari diz o seguinte, olha, muito bom o programa de hoje, realmente nós precisamos ouvir tais orientações para que a gente não se precipite, né? Fazer a ajuda necessária, mas de maneira correta. Me impressionou muito, Pablo, ontem eu entrevistei aqui no programa temático um pouquinho mais cedo, o padre Leonardo Inácio Pereira, desde o final de semana, Gasparinho, os padres de todas as paróquias se mobilizaram junto com a prefeitura, junto também com a Fundação Caxias, de uma maneira organizada. Então, cada paróquia está recebendo dos seus paroquianos aquilo que precisa, para não precisar ir lá longe, aqui no local, preenche rapidamente uma fichinha simples, com o que precisa, colchão, roupa, se busca lá no seminário, então a própria comunidade local vai buscar, arruma os voluntários, traz o que é muito eficiente, né? E ele falava, nós precisamos doar, mas de uma maneira organizada, até para ser solidário precisa ser organizado. Foi essa a fala dele. Até para não gerar acúmulo e depois vir aquela crítica, foi doado e não usaram, não sei o quê. Ou mal usado, entende? Né? Ou foi descoberto lá num galpão de uma empresa. É que quando não se tem organização, acontece isso. Mas eu gostaria de pontuar uma coisa, Beverly, podemos ir em frente? Sim. Em situações como essa, de situação até de guerra que a gente está dizendo,
e não só, vem uma série de elementos que mexem com as nossas crenças. E nós estamos numa situação de vulnerabilidade. E porque não estamos bem alimentados com informação, a gente passa a acreditar em qualquer informação que chega. Então, cuidem muito, não é um castigo de Deus e jamais seria um castigo de Deus. Não é porque o Rio Grande do Sul é um estado que não se envolve com as igrejas evangélicas, porque lá no centro do país tem gente dizendo de que como é que é? Eu nem sei os termos porque eu também não sou muito do vocabulário evangélico, dizendo o seguinte, de que há uma deficiência espiritual no estado, por isso que estão passando por essa purificação. Não embarquem nesse tipo de informação. Gente, pelo amor de Deus, nós temos um poder imenso, que é o poder de acreditar, de ter fé, de ter esperança. Não se associe ao negativo, se associe ao positivo. Vai de encontro àquela pessoa que estende a mão, não aquela que fecha a mão para perpetuar preconceitos e gerar discriminação, certo? Perfeito. Então, cuide, principalmente as pessoas de mais idade, que são, né, acreditam em tudo que... porque falou em nome da Bíblia. Hoje tem muita gente falando em nome da Bíblia. Tem pessoas versadas em saber versículos de cor para te fazer você ficar com ansiedade, ficar com medo, ficar com coisa. Não caiam nessa. Não é hora para pânico, é hora para atitude. Gente, a Suzana mandou um áudio. Eu vou desligar os microfones de vocês para vocês poderem escutar aqui o áudio da Suzana junto comigo. Fala aí, Suzana, por tua conta e risco, então rodando sem escutar antes, tá? O Ivanir falou que saiu o pagamento, mas o banco só está liberando R$1.000. Ou para transferência, ou para pegar dinheiro, qualquer coisa, R$1.000. Tá aí, o que ele está falando. Eu sei disso, inclusive a gasolina. O problema todo é que não está chegando cédulas aqui em Caxias, né? Eu sei, até porque eu falei com o pessoal do banco ontem, um gerente. Na verdade, Suzana, nós estamos vivendo um caos nesse momento, ou seja, não tem papel moeda suficiente para girar e também... Está liberando para saque, né? Para transações digitais não. Transações digitais não. Mas, infelizmente, né? Até mesmo você vai no posto de gasolina hoje, a maioria está limitando em R$150 ou 20 litros, né? Então, nesse momento, queiramos ou não tem papel moeda na nossa região, até porque os carros fortes, eles não têm como transitar, né? E eles se abastecem em Porto Alegre. Em Porto Alegre, a informação é essa, né? Que eu recebi também do banco. Mas assim, é momento de calma, né? Pegar quem pode R$1.000, amanhã pega novamente, mas assim, o dinheiro tem que girar. Caso contrário, nós não temos papel moeda. É a mesma coisa. Vamos lá, um supermercado, ele pode ser grande, mas se houver uma corrida de compra, não existe isso, né? Nenhuma empresa tem. Então, assim, nesse momento, Suzana, ter calma, eu concordo contigo, mas não tem dinheiro, papel, mas as transações estão funcionando. Tem a informação também que a informática do Estado, o Procergs em Porto Alegre, está com problema. Ontem mesmo, as nossas empresas, né? Aliás, aqui, essas informações com fake news ontem também, isso. Que lamentável. Mas assim, lamentável, mas assim, claro, está sendo afetada, só que está demorando isso para tirar a nota, mas tem principalmente o supermercado, eles têm uma autorização para tirar um processo. Mas novamente, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento diferente e é preciso ter calma, é o que eu falei há pouco, né? Nós precisamos entender que é um momento diferente. Nós estamos vivendo, lembrar, né, que tem regiões aí que nem caixa eletrônico tem, né? Então, a Suzana mandou mais uma coisinha aqui, então, em respeito a ela, vou escutar de novo o áudio dela, que ela está participando do programa. Vamos lá de novo, então, com a Suzana aqui. Mas ontem eu fui pagar um boleto e eu tive que tirar o dinheiro da conta para pagar. Isso eles receberam num valor alto, né? Hoje que entra o meu pagamento que eu ia devolver, daí não pode, né? Tá errado. Eu só ia transferir de conta para conta do mesmo banco. Tá aí a reclamação. Os dois. A reclamação da Suzana. De fato, a gente tem muitas situações, justo, né? Mas a gente tem que ter elemento também, Bebe, de que o sistema financeiro sabe dessa onda de PIX, essa onda de transferências e tal, tudo, e que muitas vezes as pessoas depois se arrependem
e aí acessam o sistema para dizer não era tudo aquilo, no afã da emoção do dia, transfere 3 mil, 5 mil, 10 mil, depois no dia seguinte cai as fichas, e aí vai correndo lá no banco dizendo não, depois que tu fez a transferência, meu querido, então, não eventualmente o caso da Suzana, mas é também um momento da gente ter prudência. É que aconteceu tudo exatamente no momento que é o momento de recebe, de paga e tudo mais. Então, realmente agora é se adaptar àquilo que é possível no momento. Vale também mencionar que a Salete Gonçalves do Santa Fé, ela reitera, né, que as pessoas do artesanato, ela faz parte de um grupo de artesanato, está hoje e amanhã na Prefeitura de Caxias do Sul com feiras dos clubes de mães, e ela convida as pessoas, já que falamos em economia, em manter, etc., que sigam, né? Nós tivemos dificuldade na semana passada com o ponto de safra, com as feiras ecológicas, não aconteceu, então a tentativa agora é com a liberação de algumas estradas do interior, que isso volte, né? Porque assim, aquilo que foi colhido, Gasparim, está colhido. Está acolhido. Pessoal, eu tive na Santa Lúcia semana passada, mas assim, nós temos gente, mesmo dentro nos freezer, né, ou seja, nas câmaras frias, mas só que não tem luz. Então, se sair uma feira no seu bairro, aproveite e se você puder, compre, né? E novamente, a feira também dos bordados, assim, ó, que eu falei há pouco, é importante que aquela senhora venda, porque aquele valor poderá ser o almoço de uma pessoa internada, uma pessoa num recanto, em algum lugar, né? Então, assim, ó, quem pode, gira a economia, mesmo que não falei há pouco, né? Mesmo que você vá ter que ir 2 vezes no banco, né? Mas ainda você tem condições de ir no banco. Então, assim, ó, é um momento diferente, mas assim, ó, não podemos parar a roda, porque alguém vai cair. Perfeito. Deixa mais recado, que a Décia, né? Ela diz o seguinte: oi, debatedores, o que me revolta, diz ela, é que muita gente que não precisa tanto, que não é uma situação de risco, né? Se aproveitando da situação. Ela presenciou com os olhos dela chegar de 8 a 10 pacotes de papel higiênico, domingo, né? Na Fundação Caxias. Foi entregar mercadorias, depois jogavam os sacos de lixo, né? Com roupas, como já fizeram, né? Colocando fora algumas coisas. O que ela quer dizer é que muitas pessoas mentem que são vítimas e não são. Enfim, mas isso eu tenho uma ideia comigo, né? Pode ser que eu esteja equivocada. Fazer de forma organizada, fazer o que tem que fazer, encontrar as lideranças e confiar nelas, né? Agir pela rede é o que se faz. E se alguém usar de má fé, isso fica na conta dela. Pronto, né? Não, vamos respeitar quem faz. Assim, infelizmente vai sempre assim. Mas quando eu falei organizada no começo do programa, assim, ó, porque eu participei da outra enchente como voluntário, tá? Mas o que acontecia, né? Tinha pessoas que iam no supermercado, faziam uma cesta, e às vezes eu lembro de um caso, né, de botar às vezes 2 mortandelas grandes dentro, junto com a roupa. Só o seguinte, você imagina entregar isso num caminhão lá aí na praça, né? Teria que ter alguém que olhasse rapidamente, fizesse separação e tivesse também uma câmara fria. Então, assim, o teu voluntarismo nesse ponto, ele prejudica. Então, a gente, é nesse ponto, né, que a gente tem que ter esse cuidado. É a mesma coisa. Vamos lá, se o familiar da Bebe precisa do medicamento, eu dou medicamento para a Bebe e a Bebe vai dar esse medicamento para o familiar. Eu não posso ir lá, eu vou dar, o limite do remédio e o veneno é a dose, né? Então, cuidado com a dose. Agora, nós vamos ter muitos problemas, não adianta, eu vejo como comerciante também, pessoal, não está funcionando e você não tem dinheiro, você tem que ligar para a pessoa, você tem que negociar. É o momento agora de sentar à mesa também. Vai ter muita gente que também entregou seu produto. Nós temos caminhoneiros da nossa região presos dentro do SEAS de Porto Alegre, entendeu? E o caminhão devia estar aqui ajudando. Então, nós temos, é um momento realmente se a gente entrar para o lado individual, a gente não ajuda mais. A gente se senta na rua, mas nós temos que ser fortes nesse momento dentro do possível, fazer a nossa parte. Deixa eu passar uma informação importante que chega agora dos órgãos oficiais, né? O governo do Rio Grande do Sul está montando a partir de hoje uma base no aeroporto Hugo Canterjane, em Caxias do Sul, como a gente já falava, né? Teve uma reunião de secretariado aí, secretários e prefeitos de toda a região. É a 4ª base
Bento, Garibaldi, Encantado e agora também Caxias do Sul é uma base, né? Então já tinha uma base em Bento, uma em Garibaldi, uma em Encantado e agora o governo do estado monta uma base também em Caxias do Sul, né? Então tem a informação, a atualização também sobre os últimos 2 corpos soterrados em Caxias do Sul foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros agora há pouquinho em Galópolis, né? O comandante Batista acabou de confirmar ao sair da reunião do gabinete de crise, então, que foram localizados aqueles 2 corpos que lamentavelmente ainda estavam desaparecidos. A gente fica muito agradecido por encontrar os corpos, porque é um fechamento para essas famílias. É um fechamento. E as famílias já esperavam que fosse ter um desfecho de falecimento, mas não ter o corpo para velar, não poder enterrar, é muito lamentável. Então, uma notícia importante é que foram encontrados agora de manhã, então, os 2 corpos que ainda estavam desaparecidos, vítimas em Galópolis. Falando em Galópolis, a gente conversou com o secretário Norberto Solete, que é de obras em Caxias do Sul, de longa data, desde 90, ele atua em obras em Caxias do Sul e hoje de manhã, quando a gente perguntava sobre a situação em Galópolis, ele se emocionou. O que eu quero trazer com isso é que, para nós, está difícil muitas coisas, mas veja que quem está na linha de frente hoje, sejam pessoas do resgate, defesa civil, bombeiros, policiais, enfim, nós falávamos isso, né, semana passada, né, Gasparini, do quanto é importante essa formação, essa qualificação para lidar com momentos emergenciais, mesmo pessoas acostumadas, como é o caso do secretário, se emocionou porque é a região, o primeiro cargo dele foi como subprefeito de Galópolis, e os pais dele residem em Galópolis, né? Não são vítimas em nada, mas é um olhar para uma região que muito possivelmente a geografia ali mudou também, vai muito tempo para recuperar. Algumas casas não serão possíveis de serem retomadas, possivelmente não vai ter mais conserto, estrutura foi danificada, então que momento dramático. E outra coisa, me permita, Gasparim, que semana passada, durante a chuva, eu usei galocha, usei a 7 léguas, famosa 7 léguas. Muita gente riu de mim, né? E eu fiquei me dando conta que algumas pessoas ainda têm capa de chuva, um bom agasalho, um só talvez, mas um agasalho que seja impermeável, de verdade, porque hoje a gente compra coisas, isso aqui não é calçado resistente a chuva, não é. Basta você pisar num aguaceiro que nem a gente estava ali, não é. Então, muita gente começou a procurar itens que tinham sido totalmente obsoletizados. Era só para realmente gente do campo, não foi isso, Gasparim? Foi. Mas assim, quando você fala das pessoas de frente, né? Na verdade é o seguinte, nós temos praticamente 2 ou 3 gerações que não passaram por isso. Porque se nós pegar a grande enchente de Porto Alegre foi em 1941. Então nós tivemos 3 ou 4 gerações de bombeiros, de pessoal do Exército, da Marinha, ou Primeiro Socorro, ou escoteiro, Defesa Civil, que treinaram nesse tempo todo, né? Porque, e treinar é uma coisa e a vida real é outra, então nunca foram colocados. Agora, nós temos que entender que esses órgãos, né, às vezes a gente reclama, o que eles fazem? Eles fazem exatamente isso. Às vezes nunca vão ser usados, é que nem nas empresas, nós temos chama brigada, dentro das empresas, elas estão ali exatamente para não ocorrer isso. Entendeu? Agora, se ocorrer, elas têm que estar preparadas. Então, lembrar, né, que o seguro bom é aquele que tu nunca precisa usar, mas que você vai ter que despender o valor, né, da tua empresa ou da tua vida pessoal para isso, né? Agora, são produtos que você falou há pouco, o galoche e tal, é que para nós, às vezes, não é muito usado, mas que existe no mercado, né? E às vezes a gente leva quase na gozação, né? Mas assim, novamente, eu acho que nesse momento, eu acho que é nos dar as mãos, né? E entender que nós estamos passando que eu falei há pouco para nosso ouvinte, todos nós vamos ser afetados, ou direta ou indiretamente. Para fechar, Pablo, a gente está indo para o final. Para fechar, aqui. só um comentário sobre Galópolis que eu vi ontem, né? E que serve para todos os lugares. Agora não é o momento de ver o que aconteceu, certo? Porque alguém disse assim, mas andaram fechando algumas ruas de Galópolis, ninguém pode passar. E cadê o direito de ir e vir? Que direito de ir e vir? Para quê? Tu precisa ir a Galópolis fazer o quê? Eu queria dar uma olhada. Mas para quê? Tem vídeos pelas redes sociais se tu quiser dar uma olhada no que está acontecendo. Então, evitar esse tipo de curiosidade que não ajuda. Vai fazer outra coisa, vai ler um livro, vai rezar, vai fazer uma outra coisa e não ir lá querer ver. Ontem eu também dizia para uma pessoa, eu disse assim, teus pais estão bem?
lá onde, na região? Sim. Então, para que tu vai... Ah, mas eu quero ir lá dar um abraço. Não! Hoje tu pode fazer uma videochamada, olhar no olho da pessoa e conversar. Não precisa ir até o local, porque... Espera um pouquinho mais, né? Espera um pouquinho mais. Inclusive, a gente viu aí a manifestação ontem, né? De todo o exército controlando os acessos ao aeroporto, justamente pelas pessoas que queriam ver essa movimentação. Claro, é inusitado, né? Sim, mas atrapalha o escoamento, né? Das doações que chegam e etc. Enfim, é um momento realmente muito atípico. Gasparim, para fechar mais alguma coisa? Eu só queria agradecer, mas assim, lembrar, né, que o excesso a falta, né, da água, do fogo, mata as pessoas, mas o excesso também poderá tirar nossas vidas. E lembrar, os antigos sempre diziam, né, e ainda dizem, né, se um dia o rio chegou até aqui, um dia ele volta. Né? Então, acho isso vale para nós também, né? Então, nós temos muitas casas, né, de veraneio que nós fizemos aonde um dia o rio foi. Eu não estou dizendo aquelas cidades que foram feitas, graças ao rio também, não, vamos lá. O rio foi o sucesso de muitas cidades. Agora, hoje nós temos que repensar, né? E nós temos que pensar que nós temos que precisar limpar, em vez de quando, esse rio também. Perfeito. Obrigada. Um abraço a todos. Obrigada, gente, pela presença aqui. Eu fecho o programa de hoje. Ele fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook.